O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um pequeno instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta memória de São Cornélio e São Cipriano, nos primeiros séculos da igreja eles são. Nós temos que lembrar que viveram em um período de perseguição do imperador Valeriano, que perseguia cristãos. Aquele contexto não era um contexto tranquilo para rezar, não era podemos dizer assim, uma Roma tranquila para dizer que era cristão. O rezar tinha que ser de maneira escondida, oculta, porque até mesmo se alguém do império visse um cristão rezando, celebrando, era condenado, e tinham vários modos de tortura. Nós temos na igreja até mesmo um livro chamado Atas dos Mártires, que ali a gente vê tanta atrocidade que fizeram contra os cristãos. Temos também hoje um monumento grandíssimo ali em Roma, o Coliseu, em que muitos cristãos ali eram jogados para batalhar com as feras, até mesmo no sentido de divertir o povo que era do império, de divertir o povo cristão. Então colocava para lutar com os animais aí os cristãos. E tantos mártires ali por não negarem a fé, por falarem: não, eu sou cristão, eu continuo a professar minha fé, pode fazer o que quiserem comigo, eu continuo a professar a minha fé. Não tinham vergonha da fé, mas anunciavam verdadeiramente quem eles eram. E de uma maneira especial, Cornélio e Cipriano, eles sempre lutavam pela unidade da igreja. Já nos primeiros séculos, tinha alguns cismas, e esses cismas eles combateram com a fé, com a oração, e por isso foram perseguidos. E foram aí martirizados. Por isso que nós até mesmo celebramos hoje com a cor vermelha, para lembrar o sangue dos mártires, que deram tanto a vida. E hoje são tantos que ainda dão a vida pela causa do reino, dão a vida por falar que é cristão,
dão a vida por falar que é de Jesus. Tantos são os lugares que ainda muita gente é proibida de falar sobre Jesus. Ainda nós estamos, podemos assim dizer, num tempo bom aqui para nós ainda. Mas é importante nós ainda fortificarmos a nossa fé, onde nós estamos, onde vivemos, nos locais que formos, não termos receio de dizer a quem nós pertencemos, a Jesus Cristo. Mostrar Jesus em nós, onde formos, o testemunho claro de que nós somos aqueles que temos uma esperança, por isso seguimos, que é o próprio Jesus na nossa vida, e não abandoná-lo, por não perder a amizade, por às vezes termos o receio, será que a pessoa não vai vir mais conversar comigo por eu falar que eu vou na missa, eu falar que eu sou cristão, eu falar que eu rezo o terço. E tem gente no mundo de hoje, lá na Patagônia, que tem vergonha disso. E tem vergonha de dizer que reza o terço. E tem vergonha de dizer que fala que vai à missa. Que tem vergonha de falar, olha, eu só vou no compromisso depois que eu for na missa. E, infelizmente, são questões que a gente precisa cuidar na nossa fé. Para o Cristo ser vivo em nós. Para o Cristo ser luz na nossa vida. E aqui nós ouvimos de uma maneira tão bonita e especial esse evangelho, que nós, não sei se vocês perceberam, aqui nós temos duas procissões. A procissão de Jesus, né? Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. E na porta da cidade vinha uma outra procissão. A procissão da morte. A procissão daquele filho dessa viúva de Naim, aí o evangelho registra até que era um filho único. Isso é um dado importante para nós compreendermos um pouquinho aqui a realidade. A mulher, quando ela ficava viúva, quem respondia por aquela casa era o filho mais velho. Mas o filho dessa mulher viúva que morreu. E aí o que acontece? Pode acontecer tudo com aquela mulher. Porque ela já não tem mais voz alguma dentro da sua própria casa. Qualquer um podia entrar e fazer o que quiser. Porque já não tinha mais aquele respeito. Aquele cuidado. Mas aqui, agora, é uma casa que fica até mesmo a condição de qualquer um poder entrar. Então a gente vê que quando a procissão da vida encontra a procissão da morte, a vida sempre vai acontecer. Principalmente se nós estivermos com Jesus. Não importa a situação que estejamos vivendo. O importante é sempre estar nessa procissão com Jesus. E aqui Jesus, nesse relato, ele ressuscita o filho dessa viúva de Naim, mas porque ele sente compaixão por ela, diante desse contexto que eu acabei de expor. O que vai ser daquela mulher? Sente compaixão ali. Mas depois ele volta a morrer, esse filho. Mas aqui Jesus já aponta com esse gesto para a ressurreição. E por isso ele fala hoje para cada um de nós, em tantos momentos difíceis que nós passamos, até mesmo no momento de luto, que Jesus falou para aquela mulher, não chores. E aí, até mesmo continua, né? Falando ali para o jovem, e fala para nós também, levanta-te, fica de pé, eu estou contigo. Permitamos o Senhor nos tocar todo dia. Permitamos entrar na fila da comunhão e permitir que Ele nos toque também.
como tocou aquela mulher, como tocou aquele caixão. Às vezes a gente tem que ter esse cuidado também de deixar Jesus nos tocar na Eucaristia e não eu somente ir tocar Jesus. Falarmos com Ele, pedirmos aquilo que mais necessitamos. E aquela mulher, pelo seu modo de viver ali, ela não falou muito de si, mas apenas parou diante da vida. Não parou diante da morte. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos deixar de lado o desejo de aumentar a nossa fé na ressurreição. Aí está a nossa esperança. Aí está o nosso caminho seguro que podemos sempre traçar e conversar e dialogar, porque é o caminho seguro que o Senhor nos dá, porque queremos permanecer nessa procissão da vida. De novo digo, não importando por onde formos andar. Façamos a procissão da vida acontecer, que nos chama à ressurreição. Assim como também nosso padre Cafarel sempre colocava de pé tantos casais. A partir do exemplo da palavra de Jesus. Tudo aquilo que falava, e assim nós temos nos seus escritos, tudo aquilo que rezava, sempre tinha ali alguma palavra de colocar alguém de pé, de uma maneira especial, os casais. Os casais que vivem a alegria, como fala até mesmo no matrimônio, vive o momento das tristezas, vive o momento da saúde, vive o momento da enfermidade. Mas ali, quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor que nos fala, a nossa vida cresce. Nós permanecemos de pé. E o padre Cafarel, ele sempre quis isso, fazer do seu sacerdócio um grande apostolado para os casais. Naquele zelo e cuidado por cada família. Se a gente olha como ele incentivou até mesmo a vivermos os pontos concretos de esforço, algumas tarefinhas que os casais têm a fazer todo dia. Se todos os casais olhassem essas tarefinhas com empenho, não somente vocês das equipes de Nossa Senhora, mas imagina, né? Eu sempre uso, desculpa, viu, vocês das equipes de Nossa Senhora, mas eu sempre uso para muitos casais como forma de penitência o dever de sentar-se. Vai fazer o dever de sentar-se. Vocês precisam. Por quê? Porque é aí que a gente consegue olhar-se verdadeiramente e ser novamente uma só carne. Conforme Padre Cafarel sempre dizia. A oração em casal, o rezar constantemente, renovando aquela aliança que um dia fizeram no dia do matrimônio. Outro dia encontrei um grupo de casais, que dia que eles faziam o dever de sentar-se, no dia do matrimônio. Não importa que dia que ia cair naquela semana. Se era domingo, se era segunda, se era terça, se era quarta, mas no dia do matrimônio, eles faziam ali o dever de sentar-se. Era compromisso já. Aí é bom, né, mulherada, que o marido não esquece mais o dia do casamento, né? E aí, o que é bonito, né, para vocês que estão aqui na nossa assembleia, o dever de sentar-se é esse diálogo em oração em casal. Sem mais se preocupar com outras coisas a não ser aquele que está na minha frente. A não ser aquela pessoa que ali está comigo. E ali nós partilharmos aquilo que nos aconteceu. Nos aconteceu de bom, aquelas coisinhas que não foram tão boas, mas a gente vai ter a liberdade de falar porque a gente está em oração. E aí o nosso olhar um para o outro muda. E aqui quero, até mesmo para encerrar essa homilia, lembrar aquilo que sempre o nosso Papa Francisco dizia para os casais. Às vezes, durante o dia, vai voar um prato lá dentro de casa.
Vai voar uma farpinha lá dentro de casa. Mas chegar no final da noite, se o casal é um casal de oração, que rezou junto, que pensou um no outro durante o dia, vai chegar à noite e vai olhar um para o outro e vai falar assim: amor, ô bem, perdão.